cuidado por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor representa para nós. Agora eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que esteja conosco, nos abençoando, nos dando graça, concedendo a nós, ó Pai querido, que possamos caminhar na Tua presença e aprender a Sua palavra. Senhor, se manifesta para nós de uma forma extraordinária. Mostra-nos, Pai querido, a sua glória, ilumine o nosso entendimento para que a gente possa guardar, compreender e praticar a sua palavra. Nos coloque no molde da sua palavra, porque a sua palavra é vida e nos conduz de forma direta, ó Deus eterno, ao caminho desejado. Peço ao Senhor que esteja conosco nessa manhã, abençoe todos os teus filhos, aqueles que estão impossibilitados de estar conosco, no nome de Jesus. Abençoa gloriosamente todos nós, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Israel. Paz para todos os irmãos. Acabamos de orar. Eu vou mandar para o senhor aí, irmão Israel. Hoje o senhor vai assistir uma aula experimental, é um convidado nosso, amigo da Simone, da pastora Simone, missionária Simone, que está lá dirigindo uma igreja do nosso ministério lá na cidade de Birigui. E ela fez um contato com o irmão Israel, falando da teologia. Ele é um homem aplicado à palavra de Deus e também é musicista, é músico, né? E tem se aplicado. E hoje eu convidei ele para estar conosco nessa aula experimental. Nós não vamos aguardar os demais irmãos para que a gente não venha ter aqueles atrasos, irmão Claudete, que a gente sempre tem, às vezes atrasa 15 minutos, 20 minutos, esperando eles entrem depois, né? Eles sabem o horário que nós colocou lá, a senhora já colocou o link bem anteriormente, né? Então, já eram para estar aí. E nós vamos dar seguimento à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus Cristo, né? Na página 33, de quem tem o material didático. Eu vou disponibilizar para o nosso amado irmão Israel posteriormente o material didático e nós vamos seguir aí. Nós estamos em Cristologia. Cristologia é a doutrina que estuda a pessoa de Jesus Cristo, né? Não se dá para ter uma compreensão total ou geral dessa força maravilhosa, desse Deus grande que nós servimos, Deus Pai, né? O Senhor Deus, seu Filho Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, mesmo porque seria incompreensível a nossa mente humana não tem capacidade de compreender a grandeza, entender os porquês, porque mesmo olhando para os atos e o ministério, a maneira com que o Senhor trabalha individualmente na vida de cada pessoa, muitas das vezes nos causa algumas questões. A gente levanta algumas questões na nossa mente, né? Por que com esse ele fez assim, com aquele ele fez assado, e assim a gente vai perguntando. E, na verdade, tudo isso se baseia numa única palavra, a soberania de Deus. Deus é soberano e muitas das pessoas falam a respeito da soberania de Deus, mas não conseguem compreendê-la e nem explicá-la. Mas se resume num simples ato. Deus é soberano a ponto de poder fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, quantas vezes ele quiser, sem precisar da opinião de ninguém e sem precisar também dar satisfação para qualquer pessoa. Porque Deus não tem uma autoridade acima dele. Ele é em si mesmo. Foi isso que ele disse a Moisés. Se você olhar na biografia de Moisés, o tempo que ele começa a andar com Deus, você vai conseguir enxergar várias vezes que Moisés entrou em algumas situações entre Deus e o povo. Chegou um momento que Deus disse: para, Moisés, com isso. E como Deus disse isso? Deus disse isso lá em Êxodo 33. Quando nós olhamos Êxodo 33, nós vamos encontrar lá a seguinte passagem, Deus dizendo para Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
e vou me compadecer de quem eu me compadecer. Ou seja, eu não estou te pedindo sua opinião. Eu vou perdoar se eu quiser. Eu vou levantar quem eu quiser. Eu vou exaltar quem eu quiser. Eu vou abater quem eu quiser. E é duro para nós, porque choca a nossa mente, principalmente nos dias de hoje, que nós vemos aí sendo pregado um Deus que parece que compactua com a vida humana e carnal que a gente vive, e isso não é verdade. Quando nós lemos Paulo, inspirado por Deus, em Romanos capítulo 8, dizendo que a inclinação à carne é inimizade contra Deus, essa é uma verdade. Romanos 8, 31, verso bem conhecido, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente que para aí, mas o versículo continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, nós não estamos falando da paixão da carne, nós estamos falando a mente da carne, os projetos da carne, o sistema da carne. Porque a carne tem um jeito de amar diferente de como Deus ama. A carne, que eu digo, nosso eu carnal. Por isso que há uma receita de Paulo também, inspirado por Deus, dizendo: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha o que está escrito. Então, é muito importante. Quando nós olhamos Gálatas 5, que fala das obras da carne, e o fruto, não frutos, não está no plural, o fruto do Espírito, embora é mencionado 9 qualificações ali, você vai entender que o fruto do Espírito vem com bondade, fé, temperança, mansidão, caridade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. E as obras, aí está no plural, obras da carne, porfia, emulação, dissensão, ira, peleja, inimizade. Tudo isso é uma obra da carne, não compactua com o fruto do Espírito ou com a pessoa de Deus. Então, a inclinação à carne, segundo a Bíblia, ela é inimizade contra Deus. Quando nós nos inclinamos ao sistema carnal, ao modo humano, ao modo carnal de ver, ao modo carnal de reagir, ao modo carnal de fazer qualquer coisa, nós praticamente pedimos uma licença para Deus para agirmos como nós. Nós não temos essa fala, às vezes nós falamos assim, ó, o senhor fica aí de lado, né? Nós não, porque nós não somos mais meninos, mas a gente ouve muito esses testemunhos, né? Das pessoas dizendo, ó, o senhor fica aí de lado que eu vou resolver. Vai resolver o quê? Vai piorar mais, porque a carne não resolve nada. A carne provém carne. Um abismo chama outro. Paulo escreveu isso aos Coríntios, capítulo 2, né? Que o homem natural nada compreende das coisas do Espírito. Então, é muito importante a gente entender isso. Mas vamos falar hoje sobre o ministério de Jesus Cristo e algumas questões aí dentro do material didático. Nós estamos na página 33. O ministério de Jesus Cristo começa lá no batismo, né? Com João. João Batista, eu quero já aproveitar toda a oportunidade hoje para tirar algumas questões. João Batista não é nome. Batista não é nome. Entendeu? O nome dele era João. Batista é o batizador. No original grego, quando você vai ler essa palavra, está lá João, o que batizava, o batizador. Então, é chamado de Batista por isso. Batista não é nome. Ok? Então, João Batista está à margem do Rio Jordão e ali começa o ministério de Jesus. Ele está batizando um batismo que é conhecido como batismo do arrependimento. Nesse batismo, ele dita a maneira de como isso acontece. Ele diz, ó, arrependei-vos, raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira vindoura, o machado está na raiz. E, de repente, parece que esse tom, vocês notaram que, vocês que conhecem já essa passagem, que o tom de João muda. Esse tom dessa palavra mais pesada, mais brusca, muda, porque ele entende que esse batismo dele vai ficar obsoleto. E aí ele diz o seguinte, por que muda? Porque ele vê Jesus chegando. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele grita bem alto, ele para a mensagem dele e grita, eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem uma revelação, ou seja, Jesus se revela a ele naquele momento. Ninguém ali tem essa inspiração. Ninguém ali consegue ver isso. Mas João vê Jesus e apresenta Jesus. Ou seja, o batismo agora que ele está fazendo é interrompido para que ele anuncie o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o negócio daqui para frente é com ele. É isso que ele está dizendo. E Jesus chega até ele, e vocês sabem o que acontece, ele, numa interlocução com Jesus, ele diz, Senhor, mestre, eu que tenho que ser batizado. Jesus diz para ele assim, deixa isso por agora, tem que cumprir a justiça. Ou seja, nós estamos na lei ainda. Porque algumas pessoas pensam que no nascimento de Jesus já manifesta a graça. O nascer de Jesus é a manifestação da graça divina para os homens na terra. Mas a graça, o período da graça, ele é instituído na morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque é ali que o véu do templo se rasga. Então, até então é a lei. Quando a gente fala Jesus cumpriu a lei, como cumpriu a lei? Cumpriu porque ele viveu nessa época. Ali é lei ainda. Por isso ele foi perseguido pela lei dos fariseus. Os fariseus tentavam usar a lei de qualquer forma para derribá-lo, para destruí-lo. E os judeus ficavam terrivelmente endemoniados contra a pessoa de Jesus. A maioria deles. Aqueles que conseguiam ver o que João viu. Olha que coisa linda. Quem conseguia enxergar Jesus como João enxergou na margem do Jordão. Na margem do Jordão, João viu o Cordeiro de Deus. Algumas pessoas, milhares de pessoas ouviram Jesus aqueles dias, no seu ministério, e essas milhares de pessoas, poucas delas conseguiram ver nele o Cordeiro de Deus, o Salvador. Isso é muito forte, irmão. Então, o ministério de Jesus começa ali. Começa com quem, então? Vamos aprender com essa passagem. Começa com a obediência. Jesus estava ali na margem do Jordão fazendo o quê? Obedecendo. Ele tinha que passar pelo batismo. Então, ele estava em obediência. Obediência ao quê? À palavra. Como ter um ministério sem obediência? Quantos ministros desobedientes nós conhecemos? Quantos líderes desobedientes? O ministério de qualquer homem e mulher de Deus começa com obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Olha o que Jesus disse. Jesus podia ir na de João. Ah, Senhor, o Senhor que é o cordeiro, eu agachado não sou digno de desatar suas alpacas, então o Senhor que tem que me batizar, e não eu, Senhor. Ele podia dizer, não, é verdade, João, então eu vou te batizar aí. Mas Jesus estava ali como servo, para obedecer. Parece incrível essa palavra, mas eu posso usar essa palavra servo com todo o respeito na pessoa de Jesus, porque em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, nos mostra isso. Que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Foi assim. E termina essa poesia, que para mim é uma poesia maravilhosa, é a passagem mais linda de toda a Bíblia Sagrada, em Filipenses 2, que nos revela esse amor, esse carinho de Jesus, esse ministério maravilhoso dele, que diz assim, e ele fez tudo isso, se humilhou até a obediência, ele foi obediente até a morte de cruz. Obediência. Então, não há como, irmãos, ter um ministério frutífero e abençoado sem obediência. E obediência ao quê? A palavra de Deus. Lembra que os profetas falavam? Segundo a palavra de Deus. Ezequiel vai lá no vale de ossos secos, é uma visão. Mas olha só, então eu profetizei como ele me deu ordem. Não é profetizar como eu quero, profetizar como eu acho que eu quero, pregar como eu quero, cantar como eu quero, cultuar como eu quero. É como ele
mandou. Aí tem resultado. Olha o que Deus disse. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a palavra que sair da minha boca não passará. Essa palavra é a que sair da boca dele, não é o que sair da minha, do meu intelecto, do que eu desejei preparar para vos anunciar. É a inspirada por Deus, que nós estudamos lá em bibliologia. Theopneustos. Lembra? Inspiração. Inspirado. O pregador tem que estar inspirado. O ministrante, quem está na frente, ministrando, tem que estar inspirado. O líder, seja ele de obreiros, crianças, irmãs, esse líder tem que estar inspirado. Ele não pode tomar a palavra de Deus como sua. A palavra ainda é de Deus. Então, ele precisa ter de Deus para anunciar essa palavra. Por isso nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Estudando para pegar o que nós estamos aqui pregar? Não, estudando para ter material, para que o Espírito Santo, quando for nos usar, encontre um celeiro cheio dentro de nós, daquilo que nós nos preparamos estudando, e ele possa usar esse material que nós estamos tendo agora, aprendendo, através de nossas vidas para edificação da sua igreja e salvação das almas. Para a igreja, Deus me usa para edificá-la, consolá-la, ok? Ou adverti-la. Já para o mundo, Deus me usa para ganhar as vidas, alcançar as vidas. Então, é muito importante a gente compreender isso aí. Então, o ministério de Jesus começa com obediência e vai até o fim com obediência. Nós estamos vendo aqui que não há como ter um ministério abençoado, frutífero, sem obediência, sem compreender, sem valorizar o ministério. E nós vamos ver no decorrer da vida de Jesus que há muitos ventos contrários quando você tem um ministério. Jesus sai dali. Assim que Jesus sai, ainda na página 34, aí, ó, o diabo tentou abalar a fé em Jesus Cristo. Porque assim que Jesus sai dali, o que a Bíblia diz? Que ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Espírito está em letra maiúscula lá, e no grego se remete à pessoa do Espírito Santo. Leva ele para o deserto para ser tentado. Uma lição muito importante é que o Espírito de Deus não nos leva só no shopping. O Espírito de Deus não nos leva só na Disney. Não. O Espírito de Deus, às vezes, nos leva no deserto. O Espírito de Deus, às vezes, nos leva no vale. O Espírito de Deus vai conosco em alguns lugares que a gente, às vezes, não quer ir. Quem foi que levou Ezequiel no vale de ossos secos? Então, o Espírito de Deus não está em nós simplesmente para garantir comodidades. Ele vai nos levar a alguns lugares, algumas situações, para nos aperfeiçoar. O melhor de entender que o Espírito de Deus te leva no deserto, ele te leva no deserto, te prova no deserto e te faz vencer no deserto. Te dá graça no deserto. Isso é fácil de entender quando nós olhamos a saída do povo de Israel do Egito. Quando eles vêm do Egito para a terra da promessa, eles ficam 40 anos no deserto. E que deserto é esse? Explica para mim deserto que tem maná de dia, de manhã. Explica para mim deserto que tem codorniz, você come até sair pelas narinas, carne à vontade. Deserto que tem água. Deserto que tem sombra. Deserto que tem abajur de noite e ainda uma lareira, porque o deserto é frio à noite. Então Deus era uma coluna de fogo para que o povo ficasse aquecido e ainda tinha uma luz, que é uma escuridão terrível, ainda iluminava tudo ali. Que deserto maravilhoso! É suíte presidencial. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque Deus estava lá. O ruim é você estar numa prova que Deus não está. O ruim é passar uma prova sem Deus. Outra aplicação dessa passagem, onde Jesus é batizado e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, é que as tentações, irmãos, são inúmeras, todos os dias. E muitas das vezes nós pensamos que passamos por uma luta
Agora vai dar para descansar. E às vezes é uma atrás da outra. Porque o diabo não para de trabalhar. Não para de tentar. Mas nós temos a garantia de que se a presença de Deus for conosco, nós já vencemos em nome de Jesus. Então, vamos lá. Ministério de Jesus começa com ele obedecendo. Segundo, sendo provado. Não há ministério sem obediência e provação. A prova faz parte. 25 anos eu estou ouvindo o inimigo falando na boca de algumas pessoas dentro da igreja, pregando, fazendo com que o corpo de Cristo se fragilize. As pessoas não são mais preparadas para o combate, são preparados para as mensagens hoje vai ter bens, vai alcançar riquezas, vai mudar de vida, vai... Não que isso não aconteça, mas nós temos soldados frágeis. Eles não carregam mais a espada do Espírito. Eles não carregam mais isso. Porque não são provados. Não estão preparados para a luta. Estão preparados para receber carro novo, casa nova, casamento e dinheiro. Porque é isso que é pregado hoje. Isso é muito ruim, irmãos. O inimigo, de certa forma, vem fragilizando. Nós temos um exército hoje na igreja de pessoas doentes, que quando chega o dia da luta, não sabe o que fazer. Tem gente que tem mais número de profeta no celular do que joelho no chão e boca no pó. Quando aperta, ele liga para fulano, para Beltrano, porque ele quer ouvir uma mensagem que Deus vai tirar ele daquela angústia. Ele mal entrou e já quer sair da prova. Então, o que nós vamos ter? Nenéns. Lembra como nós somos criados mais antigos aqui? Eu tenho 53 anos. Nós somos criados de pé no chão, correndo dentro do rio de água suja. Cair até água suja na boca, né? Nunca pegamos uma doença. As crianças de hoje não podem um ventinho e já está com pneumonia e tuberculose. Por quê? Porque nós criamos eles. Ai, vai estar frio lá fora. Põe 7 cobertas no moleque para sair. É pezinho no chinelo, não deixa a criança com o pé no chão. Tadinho, ele vai cair. Mas tem tanto corte na perna de cair, de peão que pegou na canela, de chute que levamos, arrancamos a ponta do dedo no pé, chutando bola no asfalto. As crianças dizem, ai, tadinho, o moleque ralou o tampão, a gente já leva para a UTI. O que nós estamos criando? Pessoas fracas. E a igreja está nesse pé. Nós temos obreiros fracos, que não têm inteligência emocional para poder lidar com pessoas. Por isso eles esbravejam, agridem. Tanta coisa acontecendo no nosso meio. Porque não conhecem essa situação. O ministério de Jesus nos ensina que depois da obediência, não há como ser ministro sem obediência, precisa passar pela provação. E Paulo repete isso quando ele fala para Timóteo, separa o obreiro, prova ele, e se aprovado, põe para servir. Por que nós temos essa desqualificação de obreiros, de ministros hoje? Porque são pessoas que estão aí ouvindo mensagens desses profetas, esses apóstolos, dizendo, não, é riqueza, então estão esperando dinheiro. Eles acham que a aprovação do ministério é ter carro do ano. A aprovação do ministério é ter casa bonita. A aprovação do ministério, irmãos, é ter presença de Deus na vida. É ser obediente e suportar a aprovação. Porque não é para qualquer um. A luta não é para qualquer um. Na vida de uns duram muitos. Na vida de uns a luta é tão grande que os outros não entendem. Lembra de Jó? A luta de Jó era tão grande que os amigos não entendiam. Olha, esse cara deve ter pecado. Esse camarada fez alguma coisa, deve ter se levantado contra o Altíssimo. Então é muito importante a gente compreender que a solidez de um ministério, de um obreiro,
de um ministério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é enxergada pela resiliência, a capacidade que ele tem de se levantar depois do tombo, capacidade que ele tem de resistir à fornalha, porque Deus te escolhe, olha o que a Bíblia diz, Deus te escolhe e te prova na fornalha. Isaías diz assim, eu fiz o ferreiro, que assopra brasas no fogo e prepara a ferramenta para a sua obra. Está lá. Entendeu? Deus pega você e te leva na fornalha. Você acha que se você não fosse preparado para estar na fornalha, ele te levaria lá? De jeito nenhum. Deus sabe como prova. Por isso que Paulo disse, não veio sobre vós tentação senão humana. Porque Deus não prova vocês além do que vocês possam resistir. E junto com a aprovação, Deus ainda prepara uma porta de escape, porque sabe que mesmo você conseguindo, muitas das vezes você vai abrir. Aguarda. Aí ele põe uma porta de escape, para você não morrer na prova. É o cuidado de Deus. É muito importante ser provado. Vamos lá. O diabo tentou abalar a fé de Jesus, por isso tentou ele no corpo, na alma e no espírito. As 3 tentações de Jesus, elas vão ao corpo, à alma e o espírito de Jesus. A vida, né, o espírito que é vida, quando disse, lança-te daqui abaixo. E o diabo usou o Salmo 91 lá, né, dizendo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo usou a palavra para tentar Jesus. Como nós temos vendo muitas pessoas hoje usando a palavra. Está entendendo? Igualzinho o diabo usou, as pessoas usando a palavra para tentar os crentes. Então, o diabo usou a palavra lá, e usou o Salmo 91, que muitos crentes acreditam. Não, o Salmo 91 é poderoso. Foi o Salmo 91 que o diabo usou para tentar Jesus. Essa palavra que ele disse para Jesus, ó, lança-te daqui abaixo porque está escrito. Aí o diabo disse, está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com seus pés em pedra. Olha aí. Esse verso está exatamente no Salmo 91. Então, é muito importante a gente compreender essas questões. O diabo não brinca de ser diabo. Deus é Deus. E nós não podemos brincar de sermos servos. Se queremos ser ministros de Deus, ou mesmo um crente fiel a Deus, precisamos nos estruturar na palavra de Deus, porque a palavra, o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Quem tem a palavra de Deus dentro de si não vive tropeçando. Porque tem a palavra. É muito importante isso. Claudete, quer falar? Se algum dos irmãos quiser falar, pode dar sinal aí depois, viu, irmãos? Então, vamos lá. O diabo tentou Jesus das 3 maneiras. A vitória de Jesus Cristo está baseada no que eu acabei de dizer. Como Jesus venceu o diabo? Dizendo, está escrito. Ó, venceu com a palavra, sabendo o que está escrito na palavra. Por que muitos crentes estão em estado de derrota? Porque não sabem o que está na palavra. A importância de conhecer a palavra, estudar a palavra, está justamente nos primeiros anos do ministério de Jesus. O próprio Jesus mostra que se vence o diabo conhecendo a palavra, praticando a palavra. Não só conhecendo, mas também praticando. Porque se for só ouvinte, vai construir uma casa na areia. Vindo as provas, desmorona. Já quem é ouvinte e praticante, constrói a mesma casa também, mas constrói na rocha. Vindo as provações, as tempestades, as chuvas, os rios batendo, ela permanece firme porque está firme na rocha. Você não só conhece, mas também pratica. Mas é importantíssimo conhecer a palavra. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus disse, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Qual era a vitória ministerial que Deus determinou para Josué, como líder de Israel? Tão somente não aparte da tua boca o livro desta lei, e nele medita de dia e de noite. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como ter um ministério sem a palavra?
Como ser crente sem a palavra? Quando Jesus pregou o sermão, todo mundo estava indo embora, Pedro falou, Senhor, todo mundo está indo embora aqui, e Jesus disse para Pedro, se quiser, vai também. O que Pedro disse para Jesus? Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Palavra. Então, irmãos, a palavra é essencial. Por que a igreja está cheia de heresias? Cheio de coisas terríveis? Por causa da falta da palavra. É uma cantoria, é uma coisa toda, outras coisas tomando tempo da palavra. Vai em culto de ensino, meia dúzia de gato pingado. Vai em culto de oração, meia dúzia de gato pingado. Escola bíblica dominical, em algumas igrejas, nem tem mais. E os pastores acham normal. Isso é um fracasso. Isso é um fracasso terrível para a igreja. Mas vamos lá. O diabo tentou fazer com que Jesus Cristo desobedecesse ao Pai, lá na tentação. Então, como eu já vim explanando a tentação, dá para a gente passar. Então, a gente sabe que o diabo tentou fazer isso aí. Pediu adoração, requereu adoração da parte de Jesus e foi rechaçado pela palavra. A vinda de Jesus Cristo é a sua plenitude, e a plenitude dos tempos. Inclusive, essas partes que nós estamos vendo aqui agora, nós até vimos. Mas foi muito bom a gente voltar aqui. Eu acredito que foi a inspiração que Deus deu para a nossa irmã Claudete, porque já tira todas as dúvidas. Talvez nós passamos muito superficial, hoje dá para tirar. Você vê que, mesmo falando da mesma coisa, estamos falando coisas diferentes. Vamos lá. Jesus veio na plenitude dos tempos. Qual a plenitude dos tempos? Essa plenitude dos tempos foi preparada, um tempo certo. A plenitude dos tempos é um tempo certo. Onde moralmente o mundo estava falido, espiritualmente falido, né? Socialmente falido, financeiramente falido. Deus se manifestou exatamente quando não se havia mais nada para a humanidade fazer, a não ser continuar caindo. Então, a vinda de Jesus na plenitude dos tempos nos mostra que Jesus se manifesta num tempo certíssimo, um tempo que a humanidade não tinha mais o que fazer. Moralmente caída, socialmente caída, financeiramente caída. A humanidade estava destroçada. Isso nos mostra também, a maior lição disso aí também, irmãos, é que Deus chega na nossa vida quando não há mais nada o que fazer. Assim como ele veio ao mundo quando a humanidade, só restava para a humanidade continuar caindo, agora também, nas nossas vidas, diariamente, ele aparece quando nós não temos mais o que fazer. Quanto socorro, se eu fosse abrir oportunidade para vocês hoje, quantos de vocês hoje teriam vários testemunhos para contar de momentos que você não sabia mais o que fazer e, de repente, o Senhor se manifestou? É a plenitude do tempo, o tempo certo. O tempo de agonia. A humanidade agonizava numa queda sem fim, e aí Jesus nasce em Belém, da Judéia. Isso foi preparado pela derrocada das religiões pagãs, a criação de um povo israelita que estava sob o jugo da Itália, de Roma, mas foi preparado nessa situação. Olha como o povo de Deus estava. A Bíblia diz, veio para o que era seu. Olha como os seus estavam. Dentro da própria terra, subjugado por uma nação estranha. Olha como se encontrava Israel quando Jesus nasceu. Debaixo do jugo de Roma. E subjugado. Não que foram capturados e levados para Roma, não. Nós estamos falando de um povo subjugado na própria terra. No lugar onde eles eram para ser felizes, estavam infelizes. No lugar onde eram para prosperar, estavam em miséria. No lugar que eram para crescer, estavam caindo, quebrando. Olha só, irmãos. Nesse exato lugar e nesse exato momento, Deus se manifestou. E quantas vezes nós passamos por momentos como esse? Tudo para dar certo e está dando errado. Tudo para prosperar e não está prosperando. Por quê? Precisa de um socorro divino. Deus socorre. Ali Deus resolveu socorrer pessoalmente
e tem hora que Deus usa seus vasos para nos socorrer. É assim que Deus faz. Deus trabalha socorrendo cada um de nós de uma forma específica. Mas o socorro nunca vai faltar, porque Deus é um socorro presente na angústia. E para experimentar o socorro presente na angústia, precisa ter a angústia. Lembra que eu já falei sobre isso? Tem gente que quer a alegria da manhã, sem o choro da noite. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Só experimenta a alegria da manhã quem chorou à noite. O socorro bem presente só quem está na angústia. Então, precisa ter uma coisa para se provocar a outra. A isso nós chamamos de causa e efeito. A existência de uma lei civil foi preparada e a existência de uma língua conhecida no Império Romano. Então, Jesus nasce nessa plenitude do tempo. A derrocada das religiões pagãs, aí vem a explicação como se deu. Israel estava totalmente distante de Deus nessa época. E o que me chama a atenção, irmãos, nós olhamos hoje que parece que o que atrai a Deus é a nossa vida pia, né? Uma vida equilibrada. O que atrai a Deus é a nossa necessidade. João capítulo 5, o tanque de Betesda. Vocês conhecem a passagem. Havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Beit Esdras, no hebraico, que significa casa de misericórdia. Beit Esdras, casa de misericórdia. Que era circulado, ali tinha uma multidão de crente orando, não é? Não. Pessoas jejuando? Não. Eu não estou falando contra oração nem contra jejum. Porque crente tem que orar e tem que jejuar, sim. Eu estou dizendo o seguinte, ali havia uma multidão. E acontecia um milagre que, de tempos em tempos, um movimento acontecia nas águas e o primeiro que ele descer era curado. O que atraía a misericórdia de Deus naquele lugar, então? A necessidade daquele povo. A fraqueza, a fragilidade daquele povo. Foi o que Deus quis dizer para Paulo. Paulo, eu não estou perto de você porque eu te dei sabedoria. Eu não estou perto de você porque você veio ao terceiro céu. Eu não estou perto de você porque você ora muito, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder, ele é perfeito, se aperfeiçoa, é reconhecido na sua fraqueza. Eu estou com você, Paulo, não é porque você é bom, é porque você, aleluia, precisa. Se eu não tivesse com você, ai de você. E Paulo reconhece isso, dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. A grandeza de um ministério não está na arrogância. A grandeza de um ministério é reconhecido na humildade. Os maiores homens disseram que eram os menores. João Batista, que Jesus disse, não foi outro homem, não foi Mateus que disse, foi Jesus que disse, o maior no reino dos céus é menor do que ele, do que João. E que foi que João disse de si mesmo? Eu, agachado, não sou digno de desatar as alpacas do pé dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós conhecemos um ministério frutífero na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando ele é humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. O que atraiu Deus para esse mundo? O que havia no mundo para Jesus vir de bom? Ah, tinha um povo orando, jejum, mentira. A humanidade estava em decadência. Deus não veio porque nós éramos bons. Deus veio até nós porque nós precisávamos. E é assim até hoje. Deus está comigo porque eu preciso, não é porque eu sou bom. Deus está conosco porque nós precisamos, ai de nós, se Ele não estivesse conosco.
Por isso que Paulo disse, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do Calvário, pela qual eu estou morto para o mundo, e o mundo morto para mim. É forte isso, irmão. Não existe ministério sem humildade. O próprio ministério de Cristo foi pautado na humanidade, obediência, provação. Voltando a Filipenses 2, por isso que eu digo que essa passagem é a passagem mais linda da Bíblia. Não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Isso é humilhar-se. E humilhou-se até chegar à forma de homem. Olha só, e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e pôs o seu nome sobre todo nome. Vocês viram que forte é essa passagem? Porque a humildade, a necessidade. Jesus está conosco não é porque somos bons, é porque nós precisamos. Paulo, quando disse, Senhor, eu só tenho um problema, tira esse espinho da minha carne. Deus disse, não, 3 vezes, dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na minha... Se você não tivesse essa fraqueza, Paulo, você era um soberbo, você seria um homem arrogante, você ia achar que é bom. Então é necessário, muitas das vezes, você ter essa fraqueza para entender que a glória não é sua. Para dar glória para Deus, irmãos, a gente precisa conhecer muito bem quem nós somos. A miséria que está em nossas vidas, quão miseráveis nós somos. Aí nós damos a glória para Deus. Do contrário, a gente fala, eu fiz, fui eu que falei, fui eu que salvei, fui eu que curei, fui eu que preguei, eu cantei. Mas como a gente sabe muito bem quem nós somos, aí então nós damos glória para aquele que merece toda a honra, glória e louvor. Esse é o ministério. E pode notar que o próprio ministério de Jesus, ele sempre glorificou o Pai. Jesus não glorificava a si mesmo. O próprio Jesus glorificava o Pai. Então, isso é um ministério profícuo. Jesus vem por causa das nossas necessidades. E é uma ideia que nós precisamos difundir mais no nosso meio. Que está cheio de crente achando que ele faz, que ele é bom. Está cheio de crente achando que ele é o tal. Está cheio de ministro se sentindo. O jumentinho, está melhor do que muitos que nós vemos aí hoje. O jumentinho. Eu vi um pregador uma vez falar da história do jumentinho, que estava esquecido até Jesus lembrar dele. É que nem nós, estávamos esquecidos até Jesus lembrar de nós. Aí, quando o jumentinho recebeu Jesus nas suas costas, começou a carregar a responsabilidade de Jesus. A Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém. Só entrou em Jerusalém porque Jesus estava com ele, estava nele, montado dele. E quando o jumentinho entrou em Jerusalém, jogaram palmas no chão, suas capas. Aí esse pregador fez uma analogia, não que isso aconteceu, só para a gente entender que o jumentinho, depois daquele dia, resolveu voltar lá sozinho. Não chegou nem a entrar na cidade. Foi apedrejado, colocado para correr. Chegou em casa triste, falou com a mãe dele, mamãe, eu voltei lá na cidade, ontem me receberam tão bem. E hoje me apedrejaram, colocaram para correr. Ela falou, filho, ontem Jesus estava no negócio. Você não entrou em Jerusalém por você, é porque Jesus estava. Entenda, meu filho, um jumento com Jesus nas costas, as pessoas só enxergam Jesus. E você entra em qualquer lugar. Agora, um jumento sem Jesus não passa de um jumento. É essa a verdade, irmão, que nós precisamos entender na nossa vida. Com Jesus, qualquer lugar nós vamos, ele nos leva em todos os lugares. Mas sem ele,
Não vai passar, Deus me livre. É difícil. E muitos já se esqueceram. Nós vemos muitas pessoas hoje que se esqueceram disso. Se esqueceram de que sem Jesus nós não somos nada, não podemos nada. Foi Jesus quem disse isso. Eu sou a videira, vocês são um ramo. E nesse texto ele diz, ó, sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Nada é nada. Nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É essa, toda autoridade que nós temos está no nome de Jesus, em andar com Jesus, na pessoa de Jesus, em viver uma vida com Jesus. E não importa quão ruim esteja a tua vida, o melhor é estar com Jesus. O melhor lugar, depois de uma queda, depois de uma luta, depois de um choro, depois de uma traição, depois de uma decepção, é aos pés de Jesus. Tudo que nós precisamos depois de uma tristeza profunda é estar aos pés de Jesus. Depois de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação, de uma perseguição, de uma prisão, de uma queda que seja, tudo que nós precisamos depois disso é Jesus. É o único remédio. É o melhor lugar para se estar. É com Jesus. É o único que te recebe como você está. E te transforma. Te muda. Te dá um novo rumo. Então, a derrocada da idolatria, a mudança de hábitos do povo judeu. O povo judeu já tinha mudado os hábitos, as festas judaicas haviam sido escassas, já não havia mais as festas judaicas, e nesse tempo Jesus é apresentado ao mundo pelo próprio Deus, nasce lá em Belém, da Judéia. Ou seja, a necessidade humana atraiu uma ação divina. Entendendo? Basta ver necessidade. Jesus sempre vai estar onde estão os necessitados. Foi por isso que ele foi perseguido, inclusive. Ah, por que não está no palácio? Por que não está nas festas de Roma? Por que não está lá tomando vinho com Herodes? Não, ele estava no meio dos pecadores, no meio dos necessitados. E ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Você entende isso? Que é a sua necessidade, a sua ferida, atrai a presença de Deus. Porque Deus tem pressa em te curar. Deus tem pressa em te levantar. Deus tem pressa em te mudar. Deus tem pressa em te transformar. Deus tem pressa em te libertar. Todas essas suas deficiências atraem a presença de Deus. Ele se aproxima, aguardando você dizer o que quer que ele faça. Quer ser liberto? Quer ser curado? Quer ser transformado? Eu estou falando de alma. Enquanto a nossa primeira preocupação for o corpo, a carne, nós vamos sucumbir. É a alma. O Senhor quer restaurar nossas almas, curar as nossas almas, curar nossas feridas. Nos transformar o nosso caráter deformado. Deus não nos chamou para ser o que nós estamos sendo. Deus está nos aperfeiçoando. Filipenses 1:6. Fiel. Tendo por fiel que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Aí vem a existência da língua. Aí nós temos a nomenclatura de Jesus na página 41. Os nomes dados a ele, todos reconheceram como Messias, que significa um ungido. Alguns reconheceram, né? Não todo o povo judeu. Ele era o Messias por causa dessa missão. Ele tinha a missão, Cristo mostra a missão que ele tinha. E daí se nasce a questão da nomenclatura dos cristãos. Né? A unção que estava sobre ele era denotada pelo Espírito Santo, que lá no Rio Jordão nós vemos essa figura. Ali nós vemos as 3 pessoas que muitos hoje debatem. Que Trindade, esse nome não está na Bíblia, não está mesmo. Mas e não acredita nessa questão. Mas lá no capítulo 4, você já vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, uma voz do céu, João ouviu dizendo, esse é o meu filho. Então o filho é identificado. O Pai e o Filho já está identificado. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Deus falando.
o filho ali para ser batizado. Aí a Bíblia diz que João viu o Espírito Santo descendo como forma corpórea de pomba. Ó, as 3 pessoas reveladas ali. Pai, Filho e Espírito Santo. E tem gente que ainda briga para dizer que não existe isso. Mas não é a nossa doutrina agora, nós vamos ver isso lá na frente, numa das nossas disciplinas da Trindade. Mas ali já fecha a boca de todo mundo, que é manifesto as 3 pessoas da Trindade. A Trindade é uma palavra nossa, uma nomenclatura dada por nós. Por isso que eles ficam relutando por isso. Os títulos dados a ele, Filho de Deus, Senhor, Salvador, Redentor, Bom Pastor, né? O Verbo encarnado, Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São algumas dos nomes que se referem à pessoa de Jesus. O tríplice ministério dele, que nós também já vimos alguma coisa, que é muito importante a gente até falar. Jesus, ele teve um tríplice ministério. Como profeta, foi reconhecido entre o que ele falou e revelou naquela época. A mulher samaritana reconheceu ele como profeta porque ele revelou algo na vida dela. As predições futurísticas que ele trouxe, que iam acontecer, até mesmo a queda de Jerusalém no ano 70. Como sacerdote, intercessor e se apresentando sacrifício pelo povo. E isso, a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus é muito enfático a isso. E como rei, reconhecido como rei. Ele veio trazer o reino de Deus e manifestar o reino de Deus aos homens. Como profeta, ele tinha o seu encargo de fazer o homem conhecer a vontade de Deus, né? E nós vimos isso ser considerado e reconhecido pelas pessoas daqueles dias, como através do ensinamento, através das predições dos eventos futuros, através dos milagres que fez. Como sacerdote, ele tinha como ministério oficial o encargo de apresentar o homem e seus pecados a Deus. Então, ser intercessor. Então, quantas vezes Jesus intercedeu pelos homens? Perdoando os homens, dando aos homens uma nova oportunidade. A prostituta aos pés de Jesus, né, ia ser apedrejada, e assim todos nós, até hoje, né, como nossos sacerdotes, intercedendo por nós. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 2, verso 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós encontramos essa palavra no ministério sacerdotal de Jesus como intercessor, né? Apresentando a Deus o sacrifício por nós, e o sacrifício que Jesus apresentou por nós foi assim mesmo lá na cruz do Calvário. Um único sacrifício, não precisamos de mais outro. Um sacrifício suficiente. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente. Irmãos, as igrejas inventaram que para ser salvo, aceitar Jesus, mas esse mais é do demônio, viu? O que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2:9. A salvação não vem pelas obras da lei. Quais são as obras da lei? A lei você precisa fazer isso, fazer aquilo outro. A salvação vem pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ah, mas eu não tenho que andar em santidade? Não, ele vai te fazer ser santo, ele vai te santificar. Você não consegue se santificar. O impuro não consegue se purificar. Só o santo santifica o que não é santo. Isso é lógica, inteligência. Não precisa ser profundamente inteligente para entender que Deus é o Deus que nos santifica. Por isso que está lá no Antigo, eu sou o Senhor que te santifica. Nós somos santificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos impuros. Irmão, mas eu sou um cara que eu... Fala para mim que não tem algum pecado, alguma coisinha. Tem, sempre tem. Então, se tem, já não é mais santo. Então, você é santificado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Somos santificados todo dia pela palavra, purificados pela palavra e aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Deus só me recebe por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha o que a Bíblia diz, Paulo disse. Através do seu sangue, temos livre acesso ao lugar santo, onde nós podemos falar com Deus e chamar Deus de Paizinho, Abba, Pai. Ele abriu para nós um vivo
Elim do caminho. O véu do tempo foi rasgado pelo sangue de Jesus. E nós oramos em nome de Jesus. E somos filhos por causa de Jesus. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Jesus. Aleluia. Deus só me ouve em nome de Jesus. Só me aceitou como filho por Jesus. Porque para ele toda a honra, glória e louvor. Só no nome de Jesus. Não há mais nada que nos une a Deus, senão o nome de Jesus. Só isso. Somos recebidos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Não. Jesus não te deixa viver de qualquer jeito. Jesus não te deixa viver de qualquer maneira. O Espírito Santo que te leva a orar, santificar, ler a palavra, praticar atos de justiça, atos de misericórdia, perdoar, amar. É o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoando todos os dias. Isso não vem de nós. É demoníaco acreditar que nós somos tão bons a ponto de perdoar uma traição. É de Deus isso, irmão. É de Deus não guardar rancor. É de Deus não guardar ódio. É de Deus, não vem de nós. Nós somos mal desde o princípio. Deus disse, o homem é mau desde o princípio. Mas graças a Deus nós nascemos de novo. Somos nova criatura. E Deus está trabalhando em nós. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Em Cristologia, nós vamos aprender que não há glória, não há nada de bom em nós. Olha o que Paulo disse. Ah, pastor, eu creio que eu sou bom. Não, Paulo disse que não era. Romanos 8, já leu lá. Eu gosto sempre de citar. Não tem uma aula que eu não falo de Romanos 8. Romanos 8 diz assim, Paulo começa a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele não diz que o pecado passar, ele diz, habita em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim, Paulo disse. Mas não termina assim. Mas ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês entendem isso? É compreender, irmão, que qualquer ato de natureza boa, divina, nossa, é exatamente o que Deus fez em nós, graças a Deus. Não somos o que tínhamos que ser, mas também já não somos mais o que éramos. Graças a Deus. Como Jesus Cristo vem mudando nossa vida, transformando a cada dia. Tem muita coisa ruim para ele tirar. Mas eu fico feliz, porque se ele começou a tirar, não existe de Gênesis a Apocalipse uma obra inacabada de Deus. Se ele começou, ele vai terminar. Se ele começou a libertar, ele vai libertar até o fim. Se ele começou a salvar, ele vai salvar até o fim. Se ele começou a curar, ele vai curar até o fim. Porque ele não deixa nenhuma obra dele para trás, parada. Não existe obra inacabada de Deus. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para terminar ela. Então, isso é cristologia. É entender que ele é só por ele. A glória é dele. Não há nada de bom em nós. Se você ler as epístolas paulinas, você vai ver Paulo falando sobre isso. Você vai entender na explanação. Quando quiseram falar até que ele era bom. E ele é mesmo. Ou não é? Jesus não é bom? É lógico que é. Mas quando chamaram ele de bom, o que ele falou? Bom é meu Pai que está no céu. Entendeu?
Entendeu isso aí, irmão? É muito forte. Tem gente que não para meditar, mas quer bater no peito e dizer, eu sou bom. Se o próprio Jesus disse, bom é meu Pai que está no céu. Eu não sou bom, não. Bom é Jesus que está na minha vida. Bom é Jesus que está na nossa vida. Porque se fosse por nós, quantas vinganças a gente já tinha praticado? Quantas coisas ruins a gente já tinha feito? Quantos devolver na mesma moeda a gente já não teria devolvido? Mas ele fez uma obra em nós. Ele matou essa parte ruim da gente. E tem muita coisa ainda para ele matar, para ele fazer, para ele tirar de nós. Isso é cristologia. É entender que é por Cristo. Então, esse ministério sacerdotal dele nos revela que ele é o único sacrifício. Foi o único sacrifício, é o sacrifício que Deus aceitou. Só precisou desse e de mais nenhum. Ele é suficiente para perdoar nossos pecados, para nos libertar, para mudar o nosso mau caratismo, para nos arrancar de qualquer vício, para nos tirar da maldade. Ele é suficiente. Nós não precisamos de outro, não precisamos de mais. Ele é suficiente para nos salvar, para nos entender. Nós não precisamos de mais. Ele é suficiente. Sempre que você pensar em Jesus, pense, ele é suficiente. Não precisa buscar ajuda de mais ninguém. Jesus mais isso, não é. Só Jesus. É só Jesus, irmão. Jesus é suficiente para nós. É suficiente para a igreja. Nós estamos vendo a igreja em decadência, que está inventando coisas, invencionices, inventando, trazendo coisas para dentro dela e só os escândalos aparecendo. O mundo instalado, a coisa ruim, porque está inventando. Jesus é o suficiente. O que nós precisamos para pregar? Jesus. Para louvar? Jesus. Para adorar? Jesus. Para ter uma igreja abençoada? Jesus. Um ministério abençoado? Jesus. Uma vida abençoada? Jesus. Saúde? Jesus. Prosperidade? Jesus. Jesus é suficiente. É isso que nós precisamos ter em nós. E ele foi um sacerdote tinha que ser tirado do meio do povo, e o ministério sacerdotal envolve isso. Por isso que Jesus teve que nascer. Teve que vir como homem. Do contrário, ele não podia exercer o sacerdócio. Só um homem pode apresentar um sacrifício a Deus pelo homem. E por isso, Jesus se vestiu de homem para nos salvar. Que maravilhoso, que grandeza, né, irmão? Que glorioso. Isso é forte. Ninguém pode roubar isso de nós. Que privilégio! Esse é o privilégio de ser cristão. Esse é o privilégio de ser de Deus. Então, tem esse ministério sacerdotal. E para terminar a aula de hoje, né, nós temos o ministério como rei. Veio como rei dos judeus, é o nosso rei, porque trouxe a nós o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, que é o que nós sentimos em meio às guerras, em meio às tempestades, entristecemos, ficamos tristes, ficamos murchos, mas a paz está lá dentro. O barco quebrando e a paz está lá dentro. Com a mesma esperança de Jó, muitas das vezes. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará. Se não der certo, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, aí vai. O produto da oliveira minta, não haja vaca nos curral, a ovelha da malhada se perca. Todavia eu decidi me alegrar no Senhor e exultarei do Deus da minha salvação, que é o que é mais importante. Se não der nada certo nessa vida, eu tenho o maior prêmio dentro de mim, a salvação da minha alma. Aí é forte. Já basta. É ruim, é triste, tem dias ruins, a gente chora, a gente esperneia, a gente sangra, se entristece e pede para Deus não deixar entrar no nosso coração coisas ruins, mas no fim, Deus é glorificado. Se não aqui,
por fim a vida eterna, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Estamos agora no término dessa aula de hoje. Irmão Israel, é uma honra, uma alegria tê-lo aqui, né? Esse é o irmão Israel, viu, irmão Claudete? Provavelmente vai estar se matriculando no curso, estando conosco aí. E é uma benção. Hoje faltou o ministro Leite, a Gabi, né, os irmãos da África lá, alguns irmãos, mas nós estamos firmes aí. Peço aos irmãos que continuem divulgando, a fim de que a gente consiga alcançar pessoas para trazer saúde e cura para a Igreja de Deus. Vivemos dias difíceis, irmãos, dias terríveis. Um espírito de engano, muita coisa ruim na igreja. Precisamos amar nossos irmãos e tentar salvá-los, como está lá em Judas, na epístola de Judas, antes do Apocalipse, tem uma epístola ali de Judas, que diz: salvai alguns arrebatando-os do fogo. Vamos lutar.